centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua e mais um vídeo do Temporariamente Humana, nosso canal de expansão de consciência, onde eu compartilho as minhas epifanias de pensamentos filosóficos sobre questões que dão sentido à vida. Então, vamos lá? Hoje eu quero compartilhar com você como parar de sofrer por amor, na área do amor romântico eu estou falando. Já sofreu por amor? Você já sofreu por amor? Como está a sua vida amorosa? Mesmo que você esteja com alguém, mas já sou casada há tantos anos, então eu já tenho namorado, namorada. Então, mesmo assim, você pode estar ainda com uma pessoa ainda sofrendo por amor. E se você ainda não tem aquela pessoa para dividir a vida com você, esse vídeo é excelente para você também. Como que a gente para de sofrer por amor? Eu quero trazer uma experiência prática, porque a ideia quando eu criei esse canal aqui, quando veio a inspiração, totalmente de forma despretensiosa, nem imaginava que estaria aqui hoje falando com vocês, alguns anos depois, foi fazer dele um diário de expansão de consciência, trazendo experiências do dia a dia, de como eu estava lidando com as dificuldades na jornada de expansão de consciência e como a conexão com a minha centelha divina, meu eu superior, tem me ajudado a resolver todos os dilemas do dia a dia. Então, eu tô fazendo esse vídeo nesse estilo. Quando eu era mais jovem, claro que iniciei minha vida amorosa, ainda na adolescência, assim como grande parte das mulheres, eu não era feliz nessa área da minha vida, né? Relacionamento amoroso. Tive bem pouquíssimos namorados e alguns foram bem tóxicos. Inclusive, eu compartilhei essa minha história lá no Instagram e trouxe ela aqui pro YouTube para falar um pouquinho mais profundamente, porque fez muito sucesso, o pessoal gostou muito e até pediu para eu fazer vídeo sobre essa história, né? Trazer para cá. Então, o que eu percebi que aconteceu comigo? Assim como muitas mulheres, né? Eu não me valorizava, eu buscava o amor, o reconhecimento fora, só que a gente faz isso inconscientemente, porque a gente vê todo mundo faz isso e a gente não percebe que a gente está fazendo isso. Se alguém falar, a gente fica bravo. Se alguém naquela época me falasse que, olha, você não tá se valorizando, eu ia ficar brava, porque eu não conseguia me perceber disso, né? E isso aí é imprescindível, você se perceber onde estão suas sombras para você decidir agir diferente, você decidir mudar. Mas se você ficar fazendo vista grossa, não conseguindo ver onde você está errando, aí você vai continuar na mesma situação. Se a sua vida financeira, amorosa, qualquer área da sua vida não está indo bem, tem algo errado acontecendo. E onde é que está o erro? O erro está fora. Não está fora, não está na pessoa. O erro porque os homens não prestam. Não é esse o erro. Na verdade, o erro sempre está dentro da gente, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir mentalmente. Então, se a minha vida, por exemplo, financeira não está indo bem, eu corro para dentro de mim e dizer, tem alguma coisa dentro de mim bloqueando. Tem algum pensamento, alguma forma de pensar que está bloqueando minha vida nessa área. E da mesma forma, na área amorosa. Tem alguma coisa dentro de mim, acontecendo no meu pensamento, na minha forma de pensar. E não é um pensamento, é uma constância, é um hábito de pensar, é uma forma de pensar, é um estilo de vida de pensamento. É um diálogo interno que acontece de forma recorrente. Não é uma coisa casual, é uma coisa constante e diária. E a gente precisa reconhecer isso. Para onde olhar? É dentro de mim. Se algo na minha vida não está indo bem, é porque dentro de mim, meus pensamentos, a minha forma de pensar em relação àquela área da vida, aquele assunto da minha vida, está desse jeito. Então isso é muito importante. Se não está indo bem, tem que ver isso. E eu não tive uma vida amorosa antes de conhecer o meu marido, o Elson, uma vida amorosa tão boa, né?
Alguns foram até desrespeitosos. Teve até um que falou pra mim, isso na época eu era adolescente, tinha uns 16 anos, e ele bem mais velho, até falou, e da igreja, né? Até falou pra mim assim, você é uma burra, seu cérebro é podre. E eu lembro que aquilo me chocou, fiquei parada assim, porque a gente estava conversando ali, estava uma conversa acalorada, e ele não estava concordando com a minha opinião, e ele estava tentando me explicar, e eu não estava entendendo o lado dele, né, na opinião dele, até que ele falou isso, me ofendeu, e só que aquilo ficou reverberando na minha cabeça. Eu voltei para casa e eu fiquei pensando, poxa, será que é assim que eu quero um namorado que vai dizer que eu sou uma burra e que meu cérebro é podre, mesmo que ele esteja com raiva, será que ele tem direito de falar isso? E então isso começou a botar minha cabeça para pensar. Só que gostava dele, tava com aquela, enfim, a baixa estima ainda. Então eu acabei continuando com ele mesmo assim, mas graças a Deus depois terminou. E teve um outro já, eu já estava com idade adulta, já estava com meus... Inclusive foi o namorado que eu tive antes do Elson, né? Ele era estrangeiro até. E aí a gente namorou o tempo que ele esteve no Brasil, nós ficamos juntos, fizemos vários planos, tanto ele de ir conhecer a minha terra natal, porque quando a gente estava junto eu morava em outro estado do país, e eu ia conhecer a família dele e tudo mais, né? Enfim, aí quando um belo dia do nada ele terminou comigo, dizendo que não me amava mais, que não sentia nada por mim e que, sabe de uma coisa, eu até estava prestando atenção, você não é bonita, você é bem feia, sabe, parece uma bruxa. Ele falou assim mesmo, eu fiquei assim, meu Deus, será, só bastava você terminar, não precisava você me ofender, entendeu? Então naquilo ali eu fiquei vendo, só foram 2 casos que foram bem marcantes para mim. Eu fiquei vendo, nossa, o quanto que eu aceito ser tratada desse jeito, o quanto que eu dou permissão para que façam isso comigo, né? Enfim, namorados que te tratam como segundo plano. Eu tive um namorado que era colega de trabalho, que ele passava mais tempo viajando do que comigo. E quando ele chegava, às vezes ele passava assim de 2, 3 semanas sem ligar pra mim, sem querer sair comigo. E eu ficava assim, que namorado é esse que, além de viajar muito, e quando tá em casa não quer me ver? Então, sabe essas coisas? Eu não entendia por que eu estava sendo tratada daquele jeito. Até que teve uma visão que eu tive na época. Eu pedi, na época eu era da igreja, eu pedi muito para Deus. Deus me mostra por que isso tudo está acontecendo comigo. Minha vida amorosa é um desastre. E eu tive uma visão onde eu estava com um vestido de princesa, como se eu fosse a Cinderela, uma princesa da Disney. A minha coroa estava quebrada e esse vestido estava todo sujo, sujo de graxa, de poeira, de sujeira. E eu estava sentada na sarjeta, tipo, no meio fio da rua e os carros passando, espirrando lama em mim. E eu assim, com o rosto caído e naquela situação, uma princesa em ruínas. Então, aquilo ali trouxe para mim uma reflexão. Poxa, olha só o que Deus está me falando. Que Deus está falando dentro de mim. Que eu sou uma princesa, mas olha onde essa princesa tá. Tá ali na sarjeta, com a coroa quebrada, com o vestido todo rasgado e sujo, na sarjeta, à mercê, os carros passando e espirrando lama em mim. Então eu tenho que me valorizar, eu entendi isso. Eu tenho que me levantar e ser a princesa que eu sou. E agir como a princesa que eu sou. Porque eu não posso ser uma princesa e agir internamente como alguém que está na sarjeta, jogado, rejeitado. Então eu estava com aquele sentimento de rejeição. E aí passaram-se, né, os anos. E quando eu tive o último namorado, antes de eu encontrar o meu marido, que foi o que me disse que não me amava mais e que eu era feia igual uma bruxa, hoje eu rio. Eu falei assim, ok, então
eu decido que eu não quero mais, porque eu não vou mais aceitar ser uma Cinderela jogada na sarjeta, ser uma princesa jogada na sarjeta. E eu falei, eu fiz uma oração antes de dormir. Eu orei com tanto fervor, disse, Deus, eu prefiro ficar sozinha, nunca casar, não ter filhos, só ser sozinha. Prefiro ser sozinha. Se for para ser maltratada, se for para casar com alguém que não vai me tratar bem, eu prefiro ser sozinha. Não tem problema ser sozinha. E aí eu comecei a pensar, como seria a minha vida eu sendo sozinha? Aí aquilo me trouxe uma alegria no coração, não me trouxe tristeza. Esse é o pulo do gato para você parar de sofrer por amor. É você aceitar a ideia de que antes só do que mal acompanhada. E isso não é uma aceitação de raiva, é uma aceitação alegre. Que se essa opção existe e se a vida escolheu ou eu escolhi ela para mim, eu vou ter uma vida feliz, mesmo sendo sozinha. Eu vou ter uma vida feliz. Então eu comecei a pensar, nossa, minha vida vai ser feliz. Eu não vou ficar esperando pelo futuro, por um homem vir e me dar as coisas. E eu não vou esperar por nada, eu vou fazer meu destino. Aí eu comecei a pensar, na época eu trabalhava, ganhava bem, eu sempre fui uma mulher muito determinada, sempre busquei as minhas coisas, nunca esperei vir de fora, eu sempre fui muito de correr atrás, então eu sempre trabalhei, tive meu dinheiro desde muito jovem. Meu pai sempre me falou, olha, não dependa de homem. Ele falava, filha minha não depende de homem. E aquilo ficou muito na minha cabeça. Então eu trabalhava numa multinacional na época, tinha um cargo muito bom, um salário bom. E eu pensei, poxa, eu vou comprar um terreno. Aí eu visualizava, vou comprar um terreno, vou construir uma casa, vou ter o meu carro e vou construir minha vida, vou construir meu patrimônio, vou construir minha riqueza, tudo sozinha, e vou viajar pelo mundo, viajo com minhas amigas e comecei a ver que a vida sozinha era uma vida feliz. Aquela probabilidade, não era uma probabilidade terrível, tão horrível, a ponto de eu me submeter a ser maltratada com alguém. Eu vi que era pior a realidade, a probabilidade de ficar com alguém que me maltratasse, não me valorizasse, do que a probabilidade de ficar só. A probabilidade de ficar sozinha era muito mais leve, mais feliz e mais bonita do que a probabilidade de ficar com alguém que me tratasse mal. Eu disse, então, prefiro sozinha. Aí depois que eu aceitei essa probabilidade de ficar sozinha, aceitei internamente de uma forma muito sincera, veio outro pensamento. Mas se for para ter alguém, a única condição para eu escolher uma vida diferente do que essa de ser sozinha é que Deus me mande um homem que vai me tratar como Jesus me trata. Porque assim, na época, devido ser da igreja, eu tinha um apego muito grande com o arquétipo de Jesus, com a imagem de Cristo, né? Sempre olhando Jesus como um príncipe, como eu nunca podia me imaginar Jesus olhando para mim dizendo, eu não te amo mais e você é feio igual uma bruxa. Jesus nunca falaria isso para mim. Jesus nunca falaria para mim que eu sou uma burra e meu cérebro é podre. Jesus nunca me maltrataria. Então, para mim, naquele momento, a imagem de Jesus como um príncipe maravilhoso, amoroso, era o exemplo do que eu queria em um homem. E eu disse, Deus, só se for para ser igual Jesus para mim, que vai me tratar como Jesus. Então, se não for, nem quero. Prefiro ficar só, porque entre ficar mal acompanhado e ficar só, a vida sozinha é muito melhor. E eu prefiro ela. Só desisto da vida sozinha se for para encontrar um homem que vai me tratar como Jesus me trata. Então, isso trouxe muita alegria dentro do meu coração. Então, eu pensei ali, bom, tenho duas possibilidades que eu aceito. Uma é ser sozinha e construir minha carreira, construir meu patrimônio, viajar, conhecer o mundo, sabe? Ser sozinha.
Isso era muito bom para mim, parecia um destino feliz. E a outra opção era ter alguém, porém ter alguém que me tratasse como Jesus me tratava. Aí eu aceitaria. Mas a opção de pegar qualquer um, que o importante é eu ter alguém, era uma que eu descartei completamente, disse, essa eu não aceito. Não me tratou igual Jesus? Não quero. Não aceito migalha, não aceito ser maltratada, prefiro ser sozinha. Sabe, mas esse prefiro ser sozinha do que ser maltratada, do que estar mal acompanhada, foi muito forte, porque muitas mulheres dizem assim, antes só do que mal acompanhada, mas elas falam de um local de fala de raiva, de decepção, sabe, é o jeito, porque não tem homem que preste e tal. Não, tem que falar de um local de aceitação. De uma aceitação que, como aconteceu comigo, trouxe até uma alegria. Eu consegui até imaginar minha vida sendo feliz naquele estado, sozinha. E para mim estava tudo bem. Já ouviu falar que você tem que fazer as pazes com as polaridades? Você tem que fazer as pazes com as possibilidades. Não pode ter medo de uma possibilidade, você pode escolher. Então, fazer as pazes. Já ouviu falar que quando eu quero partir, eu tenho que estar bem em ficar. E quando eu quero ficar, eu tenho que estar bem em partir. Entendeu? Então, se eu quero ter alguém, eu tenho que estar bem e em paz com a ideia de não ter alguém. Aí é que eu consigo ter alguém. Percebeu a diferença? Tem que ter uma paz genuína nessa possibilidade. Porque aí você não fica mendigando amor, correndo atrás e nem sofrendo por amor. É uma pessoa que entendeu isso, o valor da sua própria companhia, o valor de estar sozinho, na solitude, consigo mesmo, e sabe que o universo está com você, que Deus está com você, sua centelha divina está com você, e pessoas maravilhosas vão ser providenciadas para te fazer companhia quando necessário. Quando você encontra prazer nisso, na sua própria presença, na sua própria companhia, aí, meu amigo, minha amiga, você se torna invulnerável a sofrer por amor. A sofrer pela companhia das pessoas, a sofrer pela aceitação do outro, pela opinião do outro, por ser amada, por correr atrás de alguém. Antes só, exatamente porque só eu me amo, eu me aceito profundamente. Quando há essa aceitação da solitude, é que você está na vibração correta de encontrar o amor. Mas quando você se sente incompleto, quando você fica buscando o amor, você não encontra o amor. Você precisa encontrar o amor da sua vida que te olha todos os dias no espelho. Todos os dias o que você fala para o seu reflexo no espelho. Você fala o que você quer ouvir do outro? Você fala o que você merece ouvir? Você fala o que Cristo falaria para você? Então começava a me olhar no espelho e falava, maisinha do meu coração, você é tão maravilhosa, você é tão forte, você é tão decidida, você merece o amor, você merece a alegria. E eu desejava só o bom. Mas quando a pessoa se olha no espelho, ela está se criticando, ela está olhando as rugas, ela está olhando as olheiras, está dizendo que está feia, está dizendo que isso, que aquilo, que é burra. Como é que o outro vai falar algo diferente se você fala isso para si mesmo? Então se baste a si mesmo. E isso faz com que você encontre o amor verdadeiro. Que foi o que aconteceu comigo e eu estava de verdade feliz com a ideia. Eu já estava até vivendo na vibração de ser sozinha. Sabe a sensação? Eu não preciso de ninguém porque eu estou bem do jeito que eu estou. E aí eu comecei a pesquisar preço de terreno, o que é que eu poderia fazer, como que eu iria comprar uma casa para mim. Comecei a pesquisar a minha vida sozinha e eu estava de boa. Até que fui visitar uma igreja e aí conheci um rapaz alto, branco, cabelo preto, magro, tocando guitarra e cantando no microfone. E eu achei aquele rapaz bonito, né? Atraente, achei interessante, algo nele ali me chamou a atenção. E aí perguntei para minha irmã, quem é esse rapaz? Aí ela falou, olha, falou quem era, né? Ela disse, mas eu não lembro o nome dele. Eu sei que ele é novo aqui na igreja. Aí, um amigo meu já tinha, quando eu estava morando fora, um amigo meu já tinha falado, olha, quando você voltar aqui para a terra natal, tem um amigo que eu quero te apresentar.
vocês combinam muito bem, parece que vocês foram feitos um para o outro. Aí eu falei, ai não, tô saindo de um relacionamento agora, não quero me envolver com ninguém, eu não tô, para de ser cupido, eu não quero que você seja cupido, meu cupido. Então, esse amigo estava na igreja nesse dia, e ele já tinha falado, né, pra mim, desse amigo dele. Só que não me falou quem era, não me mostrou foto. Naquela época a internet não era tão popular quanto é hoje. E aí ele terminou o culto, ele falou assim, vem cá, Mai, vamos, eu quero te apresentar o meu amigo, aquele que eu te falei. Aí eu, lá vem tu. Aí ele chamou, quem era? O rapaz que eu já tinha chamado a minha atenção quando eu vi tocando guitarra. Ele disse, nossa, é o rapaz que eu já tinha observado, já tinha me sentido atraída por ele. Aí ele apresentou e tudo mais, né? E quando ele nos apresentou, esse nosso amigo Cupido já tinha falado de mim para o Elson e já tinha falado do Elson para mim separadamente, dizendo que ia apresentar a gente, vocês vão namorar, né? Então já tinha uma expectativa quando a gente se conheceu, né? Só que isso fez com que eu ficasse ainda mais arredia, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento que não tinha sido, tinha terminado ruim, de uma forma ruim, e eu estava decidida que eu queria ser sozinha, e que eu estava muito feliz assim, do jeito que eu estava. Aí ficamos amigos por conta das amizades em comum, e aí eu comecei a observar as qualidades dele no grupo, comecei a observar o jeito que ele tratava a mãe dele, que era com muito respeito, com muito carinho, era um bom filho. A minha mãe sempre falava, olha, bom filho dá bom marido, se maltrata a mãe, vai maltratar a esposa também. Então eu tinha essa crença, e aí eu via que ele era um ótimo filho, e tinha várias qualidades, mas eu estava arredia ainda, né? Com aquela ideia de que, eu não acredito mais em homem é complicado, eu vou ficar na minha, não sei, só porque é da igreja não quer dizer que vai me tratar como Jesus me trataria, né? Porque eu já tinha tido experiência com pessoa da igreja que nem um pouco foi parecido com Jesus. Então, a gente ficou alguns meses ali sendo amigos, até que eu tive um sonho. Antes de começar a namorar com Elson, eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus falava assim pra mim, olha, minha filha, eu via eu e o Elson casados, mas era uma imagem embaçada, como se fosse do futuro, a gente casados, a gente com filhos, tinha filhos, ele brincando com o nosso filho. E aí ele falava assim pra mim, confia, o Elson vai ser um excelente marido, vocês vão ser melhores amigos e vocês vão ser muito parceiros. Ou seja, ele vai ser um excelente pai e vocês vão ser felizes juntos. Então, assim, Deus falou comigo num sonho falando que era para confiar, que o Elson era uma pessoa boa, que ia ser um excelente marido. E aí eu acordei decidida que eu ia dar uma chance pro Elson. E nessa época, o ex, o que me disse que eu era feia igual uma bruxa, terminou comigo, ele me mandava muito e-mail. Me mandava e-mail perguntando como é que eu tava. Ele sabia que eu tinha voltado para minha terra natal, aí ele perguntava como é que é aí. Tipo, me mantendo em banho-maria, querendo conversinha. Aí eu respondia e tudo mais. E nesse dia, depois desse sonho, eu mandei um e-mail e disse, olha, você não terminou comigo? A gente não é mais namorados, você inclusive falou que não me amava mais, ainda falou que eu era feia. Então, assim, eu acho que nem amizade não dá pra gente ter. Eu conheci uma pessoa e eu quero seguir com a minha vida aqui, você siga com a sua, por favor, nunca mais me mande nenhum e-mail. E aí, nisso, eu senti que eu quebrei totalmente o vínculo com essa outra pessoa e eu me senti leve, livre para me dar uma chance com uma nova pessoa, que era o Elson. Então a gente começou a namorar logo depois. E depois de um tempo que a gente estava namorando, olha só, lembra da importância de prefiro, eu já estava decidida, eu vou ser sozinha, porque ser sozinha é melhor do que estar mal acompanhada com alguém que não vai me tratar como Jesus me trataria.
Eu só vou deixar de ser sozinha se for para casar com alguém que vai me tratar como Jesus me trata. Era essa a minha condição. E mesmo quando eu estava com o Elcio, e ele era um ótimo namorado, não me tratava mal, pelo contrário, extremamente um príncipe. Mesmo assim, quando a gente conversou sobre dar um próximo passo, eu falei para ele, olha, eu já estou com 29 anos, eu quero ter filhos, eu sou já uma mulher independente, tenho meu salário muito bom, meu emprego, já sou formada. Então eu quero alguém, me relacionar com alguém que não vai fazer eu perder tempo, eu falei para ele. Eu quero ter um relacionamento sério para casar. E na época, na igreja, a igreja incentivava muito. Até hoje, as igrejas evangélicas, o jovem namorou, eles têm que casar. Meio que é um obrigatório o casamento. E eu tinha essa cabeça de que o casamento era obrigatório. Se fosse hoje, com certeza eu não tinha botado pressão no Elcio. Teria ficado namorando por alguns anos sem me preocupar em casar. Mas naquela época, devido a estrutura psicológica que a igreja fazia com a gente era que o jovem não pode namorar, tem que casar. Namorou rápido, casa rápido. Tem que casar rápido. Então eu tava com essa cabeça e eu falei, ó, não quero perder tempo, eu quero casar. E aí ele me respondeu assim, olha, eu gosto muito de você, eu acho que você é uma mulher maravilhosa, mas assim, eu ainda não tô com certeza, ainda tenho um pouco de medo de casar com você. Eu não sei se você é a pessoa certa, ele falou. Eu não sei se é você realmente. Só que eu fiquei chateada porque eu tinha tido o sonho onde Deus me falava que ele era a pessoa certa. E eu fiquei assim, poxa, Deus falou pra mim e não falou pra ele. Esqueceu de falar pra ele, né? E aí eu fiquei assim, eu falei, por que você tá namorando com alguém que você não sabe se é a pessoa certa? Então, né, na minha cabeça, aquilo não era concebível por conta da igreja, né, que dizia para namorar para casar. Mas ele, não, eu ainda tô te conhecendo, não sei muito bem ainda. Aí eu fiquei chateada e lembra que eu disse, se não for me tratar igual Jesus, eu prefiro ficar só. E naquele momento me veio aquele medo, eu digo, deixa eu ficar sozinha que é melhor. Que eu não quero depois começar a gostar dele, aí eu vou sofrer. Aí eu falei assim, então é melhor a gente terminar por aqui, porque assim ninguém se apega muito a ninguém e a gente pode continuar sendo amigos. Você é um cara maravilhoso, sempre me tratou bem, não tem por que a gente virar inimigo. Aí a gente terminou. Continuamos amigos, mesmo que a gente terminou, frequentando a mesma igreja, o mesmo grupo de amigos. Aí passaram-se algum tempo, né? Não lembro exatamente quanto foi, mas foi mais de mês. E aí ele me chamou um dia que a gente tinha saído com os amigos, e ele me chamou no canto, assim, longe da muvuca de amigos, e pegou nas minhas mãos e olhou nos meus olhos e disse que me amava, que eu era assim a mulher certa para ele, que ele pensou muito, e que ele queria casar comigo. Aí me pediu um casamento e aí a gente ficou junto e estamos juntos até hoje, né? Então, por que eu tô contando a minha história? Porque você percebe que onde foi meu ponto de virada foi entender que eu mereço o melhor, eu mereço ser tratada como Jesus me trataria, mas só que eu tenho que me tratar assim, em primeiro lugar. Eu tenho que fazer as pazes com a ideia de ficar sozinha, que ficar sozinha não é pior do que estar mal acompanhada. Então eu decidi que eu queria realmente ou ser sozinha ou ter alguém que iria me tratar como Jesus me trataria, com todo amor e carinho. Mas eu dava para mim mesma isso, eu me via merecedora desse amor e desse carinho, né? Porque eu dava isso para mim, eu decidi dar isso para mim. E você percebe que isso estava tão profundo em mim que mesmo quando eu estava namorando com um cara bacana, um cara legal, que eu estava gostando muito, ele estava gostando muito de mim, ao menor sinal de que parecia que ele iria possivelmente me maltratar, me ferir, magoar, quebrar meu coração, eu já pulei fora. E eu não tive dó nem piedade de pular fora, porque eu estava me amando mais. Eu estava decidida que ou eu fico só ou eu sou bem tratada. Eu não quero ser segunda opção de ninguém, eu não quero... Entende? Aquela mulher decidida e firme. E não tem nada mais sexy, mais atraente para um homem
do que uma mulher autossuficiente, do que uma mulher que ele sabe que não precisa dele, que ele sabe que tem amor próprio, tem a sua própria dignidade. Isso deixa os homens desesperados pela mulher, entende? Então, eu nem fiz isso com essa intenção, mas é porque eu realmente estava me amando mais, estava me aceitando mais. E eu já tinha feito as pazes de coração com a ideia de ficar sozinha. Então, quando eu percebi algo que parecia, poxa, a gente tá junto, mas ele já tá dizendo que não sabe se sou eu, então pode ser que realmente não seja. Pode ser que eu tenha tido uma alucinação, um sonho que não foi verdadeiro, entende? Então, deixa eu pular fora agora, ninguém vai se maltratar, ninguém vai se ofender, vamos continuar amigos. E foi genuíno, eu estava já aceitando, estava voltando à minha rotina de me ver sozinha, né? E não tinha guardado nenhuma mágoa em relação a ele, porque não precisava. Continuava gostando dele, gostava, mas paciência, né? Ele escolheu o caminho dele, eu estou escolhendo o meu. Só que aí, quando eu soltei de verdade tudo isso, foi que veio. Então a gente casou, nós somos felizes, construímos tanta coisa juntos. Hoje eu posso dizer que ele é o meu melhor amigo, sabe? Que sempre apoiou os meus sonhos. Ele apoia muito os meus sonhos, tanto que quando as pessoas elas escrevem, eventualmente uma ou outra, é muito raro acontecer, mas eventualmente quando alguém posta algum comentário me ofendendo, falando mal de mim, enfim, isso não me atinge, eu não sinto nada de verdade. Mas quando alguém posta algum comentário falando mal do meu marido, por exemplo, quando ele aparece nos vídeos, ele tem um canal, Centelha Divina TV, onde ele aparece, tem narrações na voz dele, às vezes ele grava vídeos compartilhando a espiritualidade dele, a experiência dele. Então, quando aparecem pessoas ofendendo, eu não gosto desse teu marido, Mai. Já apareceu comentário, eu não gosto desse teu marido, Mai. Por favor, nem me manda vídeo desse cara que eu não suporto ele. Eu digo, meu Deus, o que meu marido fez pra você? Pra você não gostar dele. Isso me magoa muito mais do que a pessoa falar de mim. Fale de mim, sabe? Mas não fale mal do meu marido, porque isso me pega mais do que falar de mim, porque eu sei a pessoa maravilhosa que ele é. Eu sei quanto que ele me ama, que ele me trata assim como Jesus me trata. Nunca, 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 nunca nesses 15 anos de casados, nunca o Elcio me ofendeu. Eu, né, na época em que eu não tinha a expansão da consciência, não estava buscando a minha iluminação, não tive meu salto quântico, a minha transformação de mente, eu já ofendi ele. Muitas vezes, brigando, falando coisas pesadas para ele. E sabe o que ele fazia? Ele só baixava a cabeça, ele saía, ficava calado. Ele nunca revidou, ele nunca, nunca, nunca me ofendeu. Gente, juro para vocês, nem com uma pena ele nunca me ofendeu. Então, assim, eu não tenho porquê aceitar ofenderem ele, né? Então, sempre ele me apoiou. Se esse canal existe, foi porque lá atrás, quando eu comecei a gravar os vídeos, eu queria apagar o canal. Eu queria parar de gravar e apagar, e ele não deixou. Ele me motivava, ele dizia, de jeito nenhum, não vou deixar você apagar o canal tá crescendo, as pessoas estão gostando, você tem talento para isso, vá. Ele me motivou. E quantas pessoas estão dormindo com o inimigo do lado, que não motiva, que sabe, que corta as asinhas, não apoia os sonhos. E graças a Deus, eu só tenho a agradecer pelo marido que eu tenho. Então, assim, eu espero que esse compartilhar aqui possa trazer para você alguma luz, para você não desistir dos seus sonhos e que você perceba, acima de tudo, que você merece ser tratada como uma princesa que você é. Você merece ser tratada muito bem. Você merece o melhor. Mas eu quero te perguntar, você está dando para si mesma esse melhor? Isso é o mais importante. Então comece amando o amor da sua vida que te olha no espelho todos os dias. Porque se não começar no espelho, minha amiga, não vai terminar no altar, casando, ou se você não quer casar, também não tem problema, mas dividindo as contas, dividindo a cama, dividindo a casa, dividindo a vida. Não vai terminar bem.
se não começar bem no espelho. E no espelho tá você com você. É você com você. É ali que você tem que encontrar o verdadeiro amor da sua vida. Acima de tudo. Tá bom? Assim você escapa da dependência emocional e assim você consegue ser uma laranja inteira para encontrar outra laranja inteira. Não são metades de laranja se encontrando, são duas laranjas inteiras interagindo uma com a outra. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha trazido uma inspiração para você, de muita coisa boa, de muito amor que você merece, tá bom? Um beijo da minha centelha para sua e que você nunca jamais esqueça que você nasceu para ser feliz e realizar todos os seus sonhos. Até mais! Oi, centelhas! Olha, eu aqui com os meus livros para falar com você. Gente, Clube do Livro é a novidade, que é o nosso clube de leitura, estudo e aplicação prática de vários livros transformadores. Se você quer economizar tempo, quer aprender indo direto ao ponto, aos princípios básicos que o livro ensina e formas práticas de aplicar na sua vida? Então clica aqui embaixo e vem conhecer o Clube do Livro para você também fazer parte e estudar junto comigo os livros mais transformadores no seu processo de expansão de consciência. Clica aqui embaixo e vem para o Clube do Livro.